Olá, gente! A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as afrontas que nós passamos, as afrontas que os crentes, os evangélicos, as pessoas que creem em Deus, passam. E hoje, nada mais e nada menos, vamos falar sobre a rainha Esther. Estava aqui lendo a palavra, e eu pensei, Senhor, eu vou ler o livro de Atos, vou continuar o livro de Atos. Mas aí eu fui passando, folheando as folhas e peguei aqui Esther. E foi onde me saltou os olhos essa passagem das afrontas que Esther passou. Você vai já entender. Talvez você nem tenha ouvido falar de afronta de Esther. Mas Deus é maravilhoso e a palavra dele é viva e é eficaz. Amém? Vamos meditar aqui no livro de Esther, capítulo 4. No capítulo 4, a gente vai ler o capítulo 4 completo. Para você que tem Bíblia, você acompanha aqui comigo. E para você que não tem Bíblia, você ouça. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra do Senhor. Amém? Vamos ler aqui o que diz a palavra. A palavra do Senhor diz assim, ó. Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu as suas vestes e vestiu-se de um pano de saco com cinza. E saiu pelo meio da cidade. E clamou com grande e amargo clamor. Para você que não leu essa passagem da Bíblia, você deve estar se perguntando. Quando Mardoqueu soube que? Quando Mardoqueu soube da afronta que Amã armou para o povo judeu. Quando ele soube disso, diz a palavra de Deus, que ele rasgou as suas vestes e se vestiu um pano de saco, ou seja, se humilhou perante o Senhor. Escuta aqui. E chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias onde a palavra do rei e a sua lei chegavam, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação. E muitos estavam deitados em pano de saco e em cinza. Então vieram as moças de Esther e seus eunucos e fizeram-lhe saber com que a rainha muito se doeu e mandou vestes para vestir. Ou seja, a rainha achou estranho aquilo. Gente, meu tio, aqui na praça, chorando na porta aqui, clamando, o que aconteceu? Ela se sentiu envergonhada porque ele estava com aquelas roupas, Por isso que fala aqui a palavra de Deus aqui, ó. Vieram as moças de Esther e os seus eunucos e fizeram-lhe saber com que a rainha muito se doeu e mandou vestes para vestir. Ela ficou indignada. Meu tio, com essa roupa aqui, chorando, clamando aqui, com pano de saco, manda roupa para ele. Escuta só. Vestir a Mardoqueu, tirar o seu cilício, porém ele não as aceitou, ou seja, tirar a sua vergonha, para ele vestir as roupas que ela mandou. Então Esther chamou a Hataque, um dos eunucos do rei, que este tinha posto na presença dela. E deu-lhe mandado para Mardoqueu, para saber o que era aquilo e para quê. E saindo Hataque a Mardoqueu, a praça da cidade que estava diante da porta do rei, mandou-lhe fez saber tudo, Mardoqueu fez-lhe saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta da prata que Amã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus, para os lançar a perder. Também lhe deu a cópia da lei escrita que suplicara em Susã para os destruir, para a mostrar a Esther e lhe fazer saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei, e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Veio, pois, Hataque, eu leio Hataque, mas é Hataque, H-A-T-A-Q-U-E, Veio, pois, Hataque, e fez saber a Esther as palavras de Mardoqueu. Então disse Esther a Hataque e mandou-lhes dizer: Mardoqueu, todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabe que para todo homem ou mulher que entra ao reino no pátio interior sem ser chamado, não senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cedro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não sou chamada para entrar ao rei. Ou seja, Esther estava falando para Mardoqueu, Mardoqueu, eu não posso fazer nada. Não tem como, Mardoqueu, entrar na presença do rei. Já tem mais de 30 dias
meu tio, que eu não entro na presença do rei, que eu não falo com o rei. Como é que eu vou entrar e clamar pelo o meu povo, pelo povo judeu, né? Em outras palavras. E 17 fala assim, ó. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Ester. Disse então Mardoqueu que tornassem a dizer Ester. Olha só, gente. Não imaginas em teu ânimo que escaparás na casa do rei mais do que todos os outros judeus. Portanto, se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo, como este chegaste a este reino. Olha só a afronta que Mardoqueu fez a Ester. Ester, eu vou falar aqui. Ester é aquele tipo de crente que estava dormindo, amedrontada, né? Estava no seu palácio, tudo bom, maravilhoso, né? É esse tipo de crente que está na sua casa, tudo aparentemente normal, não se doa, não se dói, não se sente, né? Pelas lutas do próximo, pela tribulação que o irmão passa. Ester, ela disse, eu não posso fazer nada. Mas olha a fé de Mardoqueu. Mardoqueu falou para ele, não pense em você, Ester, porque você está aí, que vai escapar. Porque se você não falar, Deus vai mandar livramento de outro lugar. Olha só que fé de Mardoqueu, a fé do Mardoqueu. Ele fala assim, ó. Tu e tua casa e do pai perecereis, e quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Né? Então disse Ester que tornassem a dizer a Mardoqueu. Isso foi como um susto para Ester, foi como um choque de realidade. Ela acordou. Poxa, eu estou aqui, sou uma rainha. Ou em outras palavras, eu sou cristã, eu sou crente, eu tenho fé em Deus. Então eu vou acordar para a realidade, eu não vou ficar nessa tristeza a vida toda. Eu não vou ficar nessa luta a vida toda, eu não vou ficar passando por isso a vida toda. Eu vou acordar. E olha o que Ester fez. Vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei. Ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Ou seja, se eu morrer, eu morri. Mas eu vou lutar. Eu não vou ficar nessa situação. Eu vou acordar. Né? Ester, aqui a gente pode associar Ester, essa fase de Ester aqui, esse trecho de Ester, como as 10 virgens. Né? As 10 virgens, a parábola das 10 virgens. 5 eram nécias, né? E 5 eram prudentes. As noivas. Todas eram noivas, todas eram crentes. Mas 5 estavam com azeite. E 5 não estavam com azeite. Estava dormindo. Ester estava tranquila. Até porque também ela nem sabia. Mas quando ela soube da situação, ela, poxa, eu não posso fazer nada. Ela ficou provavelmente com medo, não é verdade? Provavelmente Ester ficou com medo. Mas Mardoqueu afrontou. Não pense você que você vai escapar. Porque se não vier livramento, Deus vai mandar livramento de outro lugar. Tá vendo como isso acordou? Que essa palavra, irmãos, ela vem nos afrontar, que ela vem te afrontar. Para que se você estiver dormindo, você venha acordar para o que está acontecendo ao nosso redor. Para o que está acontecendo ao mundo atual. As coisas que estão acontecendo. Muitos crentes estão dormindo. Muitos crentes não estão clamando a Deus. Não estão buscando a Deus. Né? Isso é uma advertência para mim e creio que para muitos de vocês. Buscar ao Senhor. A palavra de Deus diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Então, eu creio que essa palavra falou ao teu coração, que você possa compartilhar essa passagem, que você possa compartilhar esse vídeo, para que mais pessoas venham ser despertadas, assim como Ester foi despertada, né? Ela despertou e ela criou ânimo, criou coragem e foi falar com o rei. Se perecer, pereci, mas eu fiz minha parte. Eu busquei ao Senhor, eu jejuei, eu lutei. E tá aqui, você for ver no capítulo 5 em diante, você vai ver que Ester,
ela teve vitória. O povo judeu teve vitória. E nós crentes também temos vitória em Cristo Jesus. Amém? A paz do Senhor venha reinar no teu coração e que Deus abençoe você.